A polícia inocenta o padrasto e indicia Ian, um vizinho da família, pela morte de Danilo Souza. O inquérito, concluído 15 dias depois do desaparecimento do menino, é enviado para o Ministério Público. Continuam internadas as duas crianças atropeladas por um motorista bêbado enquanto brincavam na calçada de casa em Anápolis. Enterrado o corpo do menino de 10 anos que morreu depois de cair em um lago em Montevidéu, no sudoeste do estado. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Sete, 8, boa noite para você, boa semana para a gente. Começo te contando que foi enterrado o corpo do menino de 10 anos que morreu depois de cair em um lago em Montevidéu, no sudoeste do estado. Essa é a terceira pessoa que morre nesse lago. A Ana Paula Moreira está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Oi, Ana, boa noite para você. Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. O corpo do Matheus Ferreira, de 10 anos, foi encontrado ontem à tarde dentro do lago, lá em Montevidéu, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, a mãe do menino já tinha feito um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele, porque no sábado ele saiu para comprar doces e não foi mais visto. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que o menino estava brincando ali na orla da lagoa, se desequilibrou e caiu dentro do lago. A Polícia Civil diz que abriu um inquérito, uma investigação para apurar as causas desse acidente. Mas como você falou, Tiago, não é a primeira vez que isso acontece. Em maio, a vítima foi um rapaz de 17 anos. E olha, lá no local tem placas que indicam que é proibido tomar banho, mas não tem nenhuma barreira que impeça isso. Hoje de manhã, os nossos colegas Arildo Palermo e Wesley Carvalho tiveram lá na cidade e contaram pra gente na reportagem agora. Vamos acompanhar. Lago Municipal de Montevidéu. Lugar de levar os filhos para diversão, de aproveitar a paisagem e também de perigo. Foi aqui que no último fim de semana, Matheus de Souza Ferreira, de 10 anos, foi visto pela última vez. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o menino, que tinha saído de casa para comprar doces, cai na água. A placa é o único indicativo que chegar perto da água pode ser perigoso. Mas não existe nenhuma fiscalização, nenhuma barreira que impeça que as pessoas cheguem aqui, na beira do lago, que apesar de parecer raso, registra 5 metros de profundidade em alguns pontos. É um lugar perigoso para as crianças, né? Eu acho que teria que ser cercado ou segurança 24 horas, que isso aí é responsabilidade do poder público. Todos nós estamos tristes, a cidade entristeceu demais, uma criança de 10 anos que tinha a vida toda pela frente. Acabo de vir lá do velório, uma tristeza muito grande. O corpo do Matheus foi encontrado no domingo depois de uma operação integrada entre as polícias civil e militar, bombeiros e conselho tutelar. Foi a segunda morte esse ano no lago. Em maio, a vítima foi um adolescente de 17 anos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do afogamento da criança. Imagens próximas, testemunhas, uma série de diligências estão sendo tomadas para que nós possamos concluir as investigações, estabelecendo quais são as causas, qual o motivo, até porque se trata da terceira morte naquele lago. Nós tivemos uma outra este ano, tivemos uma primeira morte há 5 anos atrás, então, portanto, a Polícia Civil fará todos os esforços necessários para apurar esse caso e estabelecer as causas desse afogamento. Olha, Tiago, e em nota, a Prefeitura disse que vai intensificar a fiscalização lá no local com a Polícia Militar e também com o Conselho Tutelar. Essas placas que nós mostramos na reportagem, a Prefeitura disse que vai revitalizar e também que 16 novas placas vão ser implantadas lá no local. A Prefeitura também disse que já começou uma campanha de conscientização com os moradores para alertar então sobre os perigos desse lago. Tiago, com você. Agora é uma pena que a Prefeitura intensifique a fiscalização depois de uma tragédia como essa, né, Ana? Só intensifique depois da tragédia. Obrigado por sua participação, boa noite para você. E em Jataí, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro cheio de produtos contrabandeados do Paraguai. O Bruno Dourado tem mais informações para a gente, direto de Jataí. É com você, Bruno, boa noite.
Pois é, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, o carro estava cheio, viu? 11 celulares, notebook, diversos eletrônicos, produtos, roupas, tudo apreendido durante uma fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-364, de onde nós falamos ao vivo. Todos esses produtos foram trazidos para o Brasil de forma irregular, ou seja, sem a documentação fiscal. 3 pessoas, sendo uma mulher e 2 homens, estavam no carro. Um deles tinha 2 passagens pela polícia por corrupção ativa e descaminho. Esses produtos seriam levados para Goiânia para serem revendidos na capital. O veículo e todos esses produtos foram apreendidos. As 3 pessoas, depois de serem ouvidas, Tiago, foram liberadas pela polícia. Volto com você. Tá certo, obrigado por sua participação. Boa noite e bom trabalho para você, Bruno. E 3 pessoas morreram em acidentes em rodovias só neste fim de semana aqui em Goiás. Na região sul, um acidente na GO 139, em Caldas Novas, matou 2 pessoas. Iomar de Souza Nascimento, de 40 anos, e Rosa Lúcia Firmino de Oliveira, de 45, estavam em uma moto que teria invadido a pista contrária e acabou batendo em um caminhão. O casal morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido, prestou depoimento e foi liberado. Em Lusiânia, um homem foi preso depois de capotar este carro na BR-040. Um teste do bafômetro comprovou que ele estava embriagado. Perto de Jaraguá, outro acidente foi registrado, dessa vez na BR-153. O motorista da prefeitura de Porangatu, Gerismar Teixeira de Araújo, dirigia um carro quando foi atingido por um caminhão que teria invadido a pista contrária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu, o carro envolvido no acidente transportava testes da Covid para o LACEN, em Goiânia. Dentro do carro, além do motorista, estava uma moradora da cidade que foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para a unidade de pronto atendimento em Ceres. E no entorno do Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal multou 84 motoristas porque estavam dirigindo bêbados em rodovias federais. A operação foi realizada nas BR 020, 040, 070 e 080, rodovias federais que cortam cidades no entorno do Distrito Federal. Em 6 horas de trabalho, a Polícia Rodoviária Federal aplicou pelo menos 84 multas. O intuito principal é de salvar vidas e combater a embriaguez ao volante, já que muitos acidentes são provocados por motoristas sob efeito de álcool. A polícia prendeu condutores que estavam transportando drogas e também por direção perigosa. Já os motoristas que foram pegos embriagados, eles vão ter que pagar uma multa de R$ 2.900 e também tiveram a carteira de habilitação suspensa. Em Valparaíso, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. A PRF encontrou garrafas de cerveja no carro. Neste outro caso, o teste do bafômetro confirmou que esse motorista havia bebido. Eu já 51, tá? É crime, ok? A gente vai lá na delegacia, vou conversar lá com o delegado. Ao todo, foram 20 multas relativas à embriaguez. E dessas multas, 8 motoristas foram presos e encaminhados à Polícia Civil porque apresentaram o teste acima do limite permitido, configurando crime de embriaguez ao volante. Tremenda irresponsabilidade, não para por aí não. Em Anápolis, 53 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados só neste final de semana também. Dos 53 motoristas, 10 ultrapassaram a tolerância permitida no teste do bafômetro e foram presos em flagrante. A Polícia Civil de Anápolis sempre faz esse tipo de fiscalização e os resultados são sempre surpreendentes. E a polícia concluiu o inquérito sobre a morte do menino Danilo, de 7 anos. O Gabriel Garcia está acompanhando esse caso e traz agora outros detalhes, porque teve uma reviravolta, né, Gabriel? Boa noite para você. Isso mesmo, Thiago. Muito boa noite para você, para todos que estão com a gente no interior do estado. A Polícia Civil tinha 2 pessoas presas suspeitas desse crime e indiciou apenas uma delas, que é o Ian
Alves de Oliveira, de 18 anos, servente de pedreiro. O Ian foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. E a partir das provas analisadas pela Polícia Civil, pela Polícia Técnico-Científica e de todas as testemunhas que foram ouvidas, a polícia conseguiu comprovar que o padrasto Reginaldo não teve envolvimento no crime. Quem vai falar ao vivo com a gente sobre isso é o perito criminal Hugo Lincoln, participa ao vivo aqui do J2. Hugo, boa noite, bem-vindo. Vocês conseguiram comprovar a partir dessas análises da reconstituição que, por exemplo, ao invés de 2 pessoas do que se pensado inicialmente, apenas uma teria envolvimento com a morte do Danilo? Boa noite, Gabriel, Tiago e telespectadores. Sim, a partir do exame de reprodução simulada, a gente pôde ouvir versão de 2 testemunhas muito importantes que apontaram a presença do Ian próximo ao menino Danilo no último momento em que ele foi visto com vida. E fora isso, outros elementos que já haviam sido levantados no curso da investigação. O Danilo, o Ian vinha fornecendo depoimentos e esses depoimentos iam batendo com as evidências que a gente já coletava. Nós voltamos ao local do crime, voltamos à casa onde ele tinha descartado roupas, instrumentos, e tudo isso foi se fechando, de modo que a conclusão, baseada inclusive em outras informações fora da perícia, em álibis que a Polícia Civil pôde comprovar, então ficou delimitado aí a participação de apenas uma pessoa. A gente tem até imagens para mostrar para vocês que estão com a gente de uma pipa que foi encontrada numa das apreensões feitas pelos peritos também, e essa pipa teria sido usada para atrair o Danilo para dentro da mata pelo Ian. Vocês conseguiram comprovar realmente que essa pipa tem envolvimento nessa cena toda do crime, tem envolvimento nesse crime? Olha, o que a gente pode dizer é que há compatibilidade, né, entre a versão que o Ian apresentou, de que teria usado algo para atrair o menino Danilo, e de fato a perícia realizada no dia do encontro dessa vítima, e nos retornos posteriores, de fato identificou a presença desse instrumento lá, né? Então a gente diz que a versão dele foi compatível com as evidências materiais levantadas. O Ian, por um motivo de ciúmes, acabou confessando todo o crime, disse que teria inventado parte dessas histórias para comprometer o Reginaldo, depois ele mudou a versão na história, e vocês conseguiram, com todos esses depoimentos dele, por parte da perícia, da Polícia Técnico-Científica, montar o quebra-cabeça dessa história? Sim, com certeza. Inclusive, até mesmo sem a participação dele próprio na reprodução simulada, né? Que foi o que causou grande repercussão até naquele dia, né? A imprensa, a população, né? Imaginando que pela não participação dele, talvez a gente não conseguisse chegar à apuração da verdade, né? Mas não, havia elementos robustos, tanto de cunho da investigação da Polícia Civil, quanto laudos periciais produzidos pela Polícia Técnico-Científica, que se somaram fornecendo essa conclusão que é para nós irrefutável. Hugo Lincoln, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. A gente reforça que a defesa do Ian Alves de Oliveira disse então que vai aguardar a conclusão do Ministério Público para poder se pronunciar. O Reginaldo, que segundo a Polícia Civil não tem envolvimento com esse crime, segue no complexo de delegacias aqui da capital e deve ser solto a partir de uma determinação da Justiça. E a gente vai relembrar agora essa história que movimentou a Polícia Civil, os bombeiros, todas as forças de segurança aqui do estado nessas últimas semanas no caso Danilo. Vamos conferir. Danilo de Souza Silva tinha 7 anos. No dia 21 de julho, disse que até os avós, que moram na rua de trás, onde vivia com a mãe, o padrasto e 5 irmãos. Desde que saiu de casa, não foi mais visto. O desaparecimento do garoto envolveu dezenas de policiais e bombeiros nas buscas. Pistas surgiram sobre o desaparecimento do garoto, mas nada concreto. Até que uma semana depois do desaparecimento, o corpo de Danilo foi encontrado. Ele estava a pouco mais de 100 metros da casa onde morava. O corpo, todo machucado, estava nessa mata, no Parque Santa Rita. A Polícia Técnico-Científica comprovou que a causa da morte foi asfixia por afogamento, já que alguém teria segurado a cabeça do menino contra a lama. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil para ouvir dezenas de testemunhas, colher provas e descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Danilo. O padrasto da criança e um servente de pedreiro foram presos preventivamente, suspeitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Depois disso, um dos supostos envolvidos mostrou para a polícia onde estavam pedaços de madeira que teriam sido usados para agredir a criança. Na semana passada, os 2 suspeitos, testemunhas e a mãe do garoto foram levados para o Parque Santa Rita para participar da reconstituição do crime. Uma das últimas etapas da investigação da polícia até a conclusão do inquérito, que foi ontem, e envio do caso para o Ministério Público.
Agora essa denúncia já foi então entregue para o Ministério Público, que fica responsável ou não por formalizar essa denúncia contra o Ian Alves de Oliveira, então acusado pela polícia e indiciado pela polícia por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Tiago. Gabriel Garcia, muito obrigado por sua participação, bom trabalho, boa noite para você. E em Goianésia, um homem foi preso depois de derrubar o portão da casa da ex-namorada com uma caminhonete. Ele também atropelou algumas pessoas que estavam por lá e o Bruno Mendes chega agora com todos os detalhes desse caso. O Bruno fala ao vivo de Anápolis. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite para você, Tiago, para todo mundo que nos acompanha. Esse homem levou terror para a casa de uma família lá no bairro Carrilho, em Goianésia. Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga de casal. Chegando a essa residência, a mãe da vítima contou tudo o que tinha acontecido. Que, no caso, o homem, esse ex-marido, teria usado a caminhonete para fazer um estrago na residência. Primeiro, ele bateu o veículo contra o carro da sobrinha dela. Depois disso, ele avançou com a caminhonete contra o carro da ex-companheira e acabou empurrando esse carro para dentro da casa a ponto de conseguir forçar o carro a quebrar a parede de um dos quartos da casa. Não satisfeito, ele teria ainda descido e agredido a ex-companheira, ameaçando o tempo todo que ia matá-la. Depois disso, segundo a versão da mãe da vítima, o homem saiu do local, voltou 20 minutos depois em outro carro e teria inclusive durante uma briga atropelado o primo da vítima, que também estava ali no local. A polícia, então, com todas as características, foi até a casa desse agressor. Chegando lá, conseguiu prendê-lo quando ele saía da casa com uma faca na mão. Ele foi levado para a delegacia. A delegada que está investigando o caso falou sobre as passagens que esse homem já tinha. Vamos assistir um trecho do vídeo. O acusado responderá pelos crimes de ameaça, injúria, dano com considerável prejuízo às vítimas, lesão corporal, além de descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-sogra. O acusado, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. A Polícia Civil representou pela decretação da sua prisão preventiva. Ele já possui passagens no âmbito da Lei Maria da Penha pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. A vítima disse que terminou com esse homem depois de um relacionamento conturbado, estava há 10 meses separada dele e que justamente por medo não tinha denunciado. Tiago, eu volto com você no estúdio. É cada uma, hein, Bruno? Obrigado por sua participação. Boa noite para você aí em Anápolis. E em Mineiros, a Justiça suspendeu a autorização de uma faculdade particular de retornar às aulas práticas. Essas aulas, inclusive, estariam previstas para voltar hoje, né? O repórter Bruno Dourado já está ao vivo com a gente de novo e tem outras informações. É com você, Bruno. Pois é, Tiago, a retomada das aulas práticas dos cursos de medicina, odontologia, enfermagem e outros 3 cursos de uma universidade particular de Mineiros, aqui na região sudoeste do estado, estava prevista para essa segunda-feira. Mas a Justiça pediu cancelamento da volta às aulas, viu, Tiago? A autorização para a retomada das atividades partiu do Centro de Operações de Emergências em Saúde, o COI, de Mineiros, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Se a universidade particular desacatar a decisão da Justiça, poderá pagar multa a partir de hoje de R$10 mil por dia de descumprimento. A Justiça também pediu às entidades de segurança pública de Mineiros, aqui na nossa região, que fiscalize todas as universidades da cidade. Hoje à tarde, a faculdade emitiu uma nota nas redes sociais informando o cancelamento da volta às aulas, mas não informou se vai recorrer ou não da decisão da Justiça, viu, Tiago? Volto com você. Tá certo, obrigado por sua participação, boa noite. Intervalinho comercial, agora 7h26, a seguir, continuam internadas as 2 crianças que foram atropeladas por um motorista bêbado enquanto brincavam na calçada de casa em Anápolis. Agora você vê imagens de Lusiânia, 24 graus por lá nesse momento. Fique com a gente, é um minutinho só.